A partir deste momento, nós vamos falar sobre a etiologia e a patogênese do lúpus. Quais são os fatores predisponentes para essa doença? O que aumenta o risco de um paciente apresentar esse diagnóstico? A primeira pergunta que nós podemos fazer é: existe uma predisposição genética para o lúpus eritematoso sistêmico? Os dados sugerem que sim, visto que a concordância entre membros da família é significativo. Por exemplo, se você tem um irmão gêmeo e esse irmão gêmeo possui lúpus eritematoso sistêmico, seu risco chega a ser 300 vezes maior do que na população geral, sugerindo que existem fatores genéticos que estão associados a uma maior probabilidade de você chegar a desenvolver aquela doença. Se por acaso você tem um irmão não gêmeo na família, que tem o diagnóstico, o seu risco é 10 vezes maior do que um indivíduo sem histórico familiar positivo. Do mesmo jeito, se o pai ou a mãe possui o diagnóstico. E os fatores, eles não são só hereditários. Por exemplo, estudos observando cônjuges não aparentados observaram que esses cônjuges têm um risco no mínimo 4 vezes maior do que a população geral de apresentar ali o diagnóstico de lúpus, sugerindo que existem também fatores ambientais compartilhados que aumentam o risco do indivíduo desenvolver a doença. Então, outro fator que fala a favor de você ter uma herança genética associada é o fato das diferenças raciais, tanto na suscetibilidade, o maior risco, por exemplo, de negros desenvolverem nefrite lúpica, uma vez que possui esse diagnóstico, como também em termos de prognóstico. Algumas raças possuem um prognóstico pior do que outras, a exemplo dos negros e hispânicos em comparação aos caucasianos. Outro fator também que fala a favor da hipótese de haver predisposição genética para que o indivíduo desenvolva lúpus é o fato de que membros saudáveis da família de pessoas com lúpus possuem uma variedade de autoanticorpos positivos e muitas vezes possuem o diagnóstico de diversas outras doenças autoimunes que não lúpus. Então, provavelmente existem fatores hereditários associados. Mas poderíamos então perguntar: onde está a alteração gênica? Uma vez que há evidências suficientes de que existem fatores hereditários associados, quais seriam os genes que estão alterados nesses pacientes e que conferem esse maior risco? Bem, aqui não é uma herança mendeliana, então não é uma herança monogênica, não existe um gene diretamente responsável, causador, que esteja mutado e que leve ao desenvolvimento de lúpus nesses pacientes. O que nós temos são estudos de associação genômica. Ó. De que maneira é feito isso? Você faz o sequenciamento de todo o genoma humano com aproximadamente aí seus pouco mais de 20, 21 mil genes, e você observa uma frequência maior de determinados polimorfismos ou determinadas mutações naqueles pacientes portadores de lúpus em relação à população geral. E nesse sentido já foram identificados mais de 100 losses genômicos que estão associados a alto risco de desenvolver lúpus eritematoso sistêmico. Desses genes que estão relacionados a maior risco de desenvolver lúpus, a maioria são relacionados à regulação do sistema imune. Afinal, o lúpus é uma doença autoimune que está associada à desregulação da autoimunidade. Então, de uma maneira geral, são genes associados à cascata do complemento, como a deficiência dos fatores iniciais da cascata do complemento, como C1q, C2, C4, genes relacionados à sinalização dos linfócitos B, a função dos neutrófilos, a regulação do interferon, a depuração dos imunocomplexos e do fator de sobrevivência de células B.
Como nós vamos ver um pouco mais adiante na patogênese do lúpus, é uma doença que está relacionada à desregulação do interferon. Consequentemente, há um distúrbio na imunidade, que não há uma depuração adequada dos imunocomplexos que são formados a partir de destruição de células endógenas ali que passam muito tempo na circulação sem serem depuradas pelo sistema imune, que acabam se tornando antigênicas e tendo formação de autoanticorpos contra elas. Outro fator associado é o BAFF, que é o fator de sobrevivência de células B. Ele está relacionado à maior sobrevivência daquelas células que desenvolvem ali autoanticorpos, né? Que por definição seria uma célula desregulada, já que está formando anticorpos contra antígenos próprios, então isso não seria da natureza fisiológica do sistema imune humano, e num sistema imune mais saudável, essa célula deveria sofrer apoptose, só que a desregulação do BAFF, do fator de sobrevivência de células B, faz com que essa célula sobreviva e persista ali produzindo autoanticorpos. Isso é importante porque, como nós vamos ver lá na frente, uma das formas de tratamento é utilizar um anticorpo monoclonal contra o BAFF, que é contra o fator de sobrevivência das células B, que é o belimumab. Nós também sabemos que vários alelos HLA de classe 2, particularmente DR, estão associados tanto a maior suscetibilidade de desenvolver lúpus, quanto outros a maior resistência, ou seja, estão associados a uma proteção contra desenvolver lúpus. E os fatores genéticos, eles não só se relacionam à causalidade, existem fatores que se relacionam a pior prognóstico naqueles pacientes que já têm o diagnóstico de lúpus, ou seja, não tem uma relação de causalidade, mas que quando presente, geralmente prenuncia menor resposta ao tratamento e pior sobrevida renal no longo prazo. E que fatores são esses? Os polimorfismos dos genes MYH9, ACE, mas principalmente do gene APOL1. A presença de um único alelo ali, polimórfico, do gene APOL1, que é frequente ali na raça negra, geralmente confere pior prognóstico à nefrite lúpica. Então, há uma maior chance desse paciente evoluir ali com doença renal crônica, evoluir com atrofia tubular, fibrose intersticial e, consequentemente, culminar com doença renal em estágio terminal e, inevitavelmente, ir caminhando para a diálise com o decorrer dos anos. E existem apenas fatores genéticos associados ao desenvolvimento do lúpus? Não, nós sabemos que existem fatores ambientais também que estão associados a maior risco. Isso foi determinado por estudos entre cônjuges não aparentados, mostrando que indivíduos que compartilham o mesmo ambiente de indivíduos que possuem o diagnóstico possuem o maior risco em relação à população geral que não compartilha o mesmo ambiente, sugerindo que existem fatores ali no ambiente que estão associados a maior risco do paciente desenvolver essa doença. Que fatores são esses? Classicamente, a exposição à luz ultravioleta é um fator que está associado tanto à gênese, né, ao primeiro episódio, quanto a exacerbações do lúpus. Igualmente também o hábito tabágico. As infecções virais têm sido postulada há muito tempo como um possível fator desencadeante, mas ainda é controverso nos dias de hoje. Fatores medicamentosos, como algumas medicações como a procainamida, a hidralazina, a quinidina, os anti-TNF, que são imunobiológicos mais recentes, muitos deles utilizados ali para o tratamento da artrite reumatoide, são fatores que estão associados ao que nós conhecemos como lúpus fármaco induzido. Então, o uso de medicamentos também
está associada a essas síndromes que chamamos de lupus-like. Muito embora a nefrite lúpica seja um diagnóstico incomum ali no lupus fármaco induzido. Ela é mais comum no lúpus eritematoso sistêmico clássico. E perceba que nós falamos até o momento de fatores ambientais externos, mas a observação da natureza dessa doença nos leva a concluir que o ambiente interno do indivíduo também parece ter um papel relevante. E por quê? Primeiro, nós observamos que o lúpus é muito mais frequente no sexo feminino. Então, talvez tenha um papel dos hormônios femininos no desencadeamento dessa doença. Nós observamos também que existem fatores da microbiota intestinal que podem estar relacionadas à desregulação do sistema imune e deflagrar a autoimunidade. Então, existem muitos estudos explorando essa linha de etiologia, né, do lúpus para definir se existe alguma relação, muito embora isso ainda seja questionado, né, é algo que ainda vem em estudo para verificar se realmente existe essa correlação.